Oi, indignados, tudo bem com vocês? Depois de quase 2 anos esperando, a gente finalmente teve a confirmação de que a segunda temporada de The Way estreia no dia 22 de março. Se você acompanha meu canal faz tempo, você sabe que essa é uma das minhas séries favoritas da vida, mas como a primeira temporada estreou em dezembro de 2016, de lá pra cá muita gente esqueceu todas as informações e todos os acontecimentos que aconteceram nela. Então eu decidi fazer esse vídeo recapitulando tudo que acontece na primeira temporada para que vocês estejam prontos para a segunda temporada que estreia no dia 22 e não precisem rever os 8 episódios inteiros. Pra deixar um pouco menos confuso, em vez de contar os acontecimentos na ordem que eles foram sendo mostrados na série, eu vou separar a história em 3 momentos. O passado da Prairie na Rússia até ela ser adotada, o sequestro e o presente em que ela tá contando a história dela. Vamos lá? Há muitos anos na Rússia existia uma garota chamada Nina que era filha de um milionário. Ela tinha pesadelos terríveis e a forma que o pai dela encontrou de lidar com isso foi colocando ela em situações horríveis de frio. Mas isso foi útil quando ela saiu numa excursão e o ônibus dela caiu na água. Naquele dia todas as crianças morreram, inclusive a Nina, mas ela conseguiu voltar à vida. Enquanto ela estava no outro mundo, um anjo disse que deixaria ela voltar em troca da sua visão, porque ela não queria que a Nina visse todas as coisas ruins que estavam esperando por ela na vida. Então a Nina voltou à vida, só que cega. Quando o pai da Nina morreu, ela foi mandada para um orfanato e muito tempo depois ela foi adotada pelos pais, que agora são os pais atuais dela, que a chamaram de Prairie. Mas ela tinha sérios problemas de saúde mental por causa do pai e ela se recusava a aceitar que ele tinha morrido. Então os pais da Prairie, eles deram remédios pra ela pra ver se ajudava com isso, e esses remédios faziam ela ficar atordoada o tempo inteiro, mas isso não mudou o fato de que ela ainda acreditava que o pai estava vivo. Já crescida, a Prairie tem um sonho em que o pai dela diz que vai encontrá-la na Estátua da Liberdade no aniversário de 21 anos dela. Então a Prairie foge de casa pra encontrá-lo. Mas em vez de encontrar o pai, ela acaba encontrando um psicólogo chamado Hap, que acaba levando ela pra jantar e conversando com ela sobre experiências de quase morte. Ela concorda em ir pra casa dele, mas na verdade era tudo um plano dele pra sequestrar ela. E ela acaba presa num porão junto com outras 4 pessoas, numa jaulas meio estranhas, que tem paredes de vidro e um rio que passa entre elas. A Prairie acaba fazendo amizade com os outros 3 e ela vai descobrindo mais sobre as histórias de cada um. Toda noite a cela de um deles fica cheia de um gás que faz com que ele desmaie e o Hap aparece e leva essa pessoa pra fora numa cadeira de rodas. Mas o fato de ser cega parece colocar a Prairie numa posição diferente dos outros pro Hap, porque ele confia mais nela e ele permite que ela suba pra casa dele e ajude ele com algumas tarefas. E aqui eu preciso fazer uma pausa e dizer que eu acho a direção dessas cenas maravilhosas, porque elas focam a câmera na Prairie, não deixando a gente ver quase nada do que tá em volta dela, pra passar a sensação de você tá vivendo o que uma pessoa cega vive, de não conseguir ver o que tá ao seu redor. E é numa dessas oportunidades que a Prairie tenta envenenar o Hap com os remédios pra dormir que ele toma. Mas o que acontece é que na verdade ele acaba tendo uma reação alérgica ao ingrediente de uma comida que ela faz pra ele, e ele implora pra que ela pegue o antialérgico dele que tá no banheiro. E ele diz que se ele morrer, não vai ter quem tire os outros 3 lá de baixo, eles vão acabar morrendo também. E é aí que a gente entende que não é tão simples assim, não é só matar o Hap, entendeu? Tipo, tem que dar um jeito de tirar os outros 3 de lá primeiro. E quando ela vai pegar o remédio no banheiro, ela acaba sentindo o cabelo de uma menina morta na banheira, que mais tarde a gente vai descobrir que fazia parte do grupo antes da Prairie ser sequestrada. Os 4 reféns bolam um plano de mandar uma carta pra esposa do Homer do lado de fora, mas o plano acaba dando errado e eles acabam perdendo a carta. A Prairie então tenta fugir, mas o Hap consegue alcançar ela e atacá-la. A Prairie morre mais uma vez e ela reencontra o anjo que tirou a sua visão. O anjo oferece pra ela a oportunidade de se juntar com seu pai, como ela sempre quis, mas ela recusa porque ela precisa voltar e ajudar os outros. O anjo então reconhece o sacrifício dela, diz que isso é um sacrifício digno de um presente. Ele faz com que ela coma um pássaro e quando ela faz isso, ela acorda com a visão recuperada. Os 4 prisioneiros então bolam um novo plano. E esse plano é sugar o gás da câmara de um deles durante a noite, para que essa pessoa, quando for levada pelo Hap, esteja acordada e não desmaiada. E assim eles vão conseguir descobrir o que acontece quando eles são levados para fora dali. E é nisso que eles descobrem que toda noite o que o Hap faz é matar eles e trazer eles de volta. O Homer então se voluntaria para tentar ficar acordado durante o processo
e depois de várias tentativas ele consegue ficar acordado no outro mundo e ele segue o conselho da Prairie e ele engole uma coisa desse outro mundo, que é um peixe, pra despertar um poder angelical que ela diz que ele vai despertar. Quando ele volta, a princípio parece que não aconteceu nada demais, mas aí ele meio que morre de novo. E aí quando ele volta, ele tem tipo uma conexão especial com a Prairie. Então o Happy, ele decide trazer mais uma mulher pro grupo, a Renata, e ele leva o Homer pra Cuba pra seduzi-la. E aí você pensa, né, tipo, nossa, é agora que ele vai conseguir fugir. Mas todas as tentativas de fuga do Homer são impedidas e é extremamente frustrante ver que mesmo que aquela situação ele não consegue fugir, tipo, ele tem toda a liberdade do mundo, mas ele tá preso mesmo assim. Enfim, acaba que ele acaba seduzindo a menina, a Renata, e levando ela com eles pro porão. Eles continuam tentando com o plano de ficar acordado durante o processo, só que numa dessas acontece que o Scott morre e ele não tá voltando. E aí a Prairie e o Homer começam a fazer uma dança maluca em que o sangue do Scott começa a voltar pro corpo dele e ele acorda. Eles então descobrem que aquilo que eles estão fazendo se trata de uma dança de 5 pessoas e que quando eles aprenderem todos os movimentos eles vão conseguir abrir um portal pro outro mundo. Em seguida a gente descobre que o Happy é obcecado por experiências de quase morte porque ele mesmo queria passar por uma, mas não tem coragem. Então ele começa a monitorar os prisioneiros pra aprender os passos da dança também. A Renata aprende o movimento número 4 e no meio do caminho o plano deixa de ser um segredo e eles começam a meio que tipo se ajudar ali, os prisioneiros e o Happy, pra que todos consigam chegar nesse 5º movimento. E aí um policial descobre o segredo do Happy de ter essas pessoas no porão dele, mas concorda em não fazer nada se o Happy conseguir curar a esposa dele. O Homer e a Prairie fazem a dança deles e conseguem curar a mulher, e ela revela que na verdade ela também já passou por uma experiência de quase morte e ela passa o 5º movimento pra eles. Como o Happy não precisa mais da Prairie pra descobrir o 5º movimento que ele já sabe, ele não precisa dela pra executar, ele larga ela no meio de uma estrada. Aqui é quando a série de fato começa. Prairie tenta se matar pulando de uma ponte pra encontrar o Homer e o resto das pessoas, mas ela acaba acordando no hospital onde ninguém consegue descobrir nada sobre ela, até que a mãe dela aparece e fala que a filha dela ficou desaparecida por 7 anos e que quando desapareceu era cega. E ela descobriu isso assistindo um vídeo no YouTube da Prairie pulando. A Prairie volta pra casa, mas ela continua obcecada em encontrar os amigos. Inspirada pela mãe, a Prairie então posta um vídeo no YouTube convidando qualquer pessoa que esteja assistindo a encontrar ela numa casa abandonada no meio da noite. Ela acaba juntando um grupo de 5 pessoas com as quais ela tinha interagido pela cidade. O Steve, o Jesse, o Buck, o French e a Betty. Então ela começa a contar a história dela. Enquanto a Prairie vai contando mais sobre a história dela, a gente começa a saber mais sobre os ouvintes também. Por exemplo, o Steve, ele é super babaca, mas ele começa a ficar legal. A Betty precisa superar a morte do irmão dela. O French precisa sustentar a casa dele. O Buck é transexual e ele precisa aprender a lidar com questões de autoconhecimento. E o Jesse é um drogado cuja mãe se suicidou. Ao fim da história, a Prairie finalmente explica que OA significa Original Angel. Essa a gente finalmente descobriu o que isso significa. E que ela precisa da ajuda dos 5 para abrir um portal para outra dimensão e reencontrar os amigos dela. Ela sabe todos os movimentos, ela inclusive marcou eles nas costas e por isso que ela tinha umas cicatrizes estranhas, como foi mostrado no primeiro episódio. Acontece que, durante todo esse tempo, os pais e o psicólogo da Prairie, eles vão ficando cada vez mais convencidos de que ela tá louca, porque nada do que ela fala faz sentido, já que ela só contou a história verdadeira pra aqueles 5. E acabou que os pais desses jovens escutaram o final da história dela e tiraram os jovens dali, enquanto os pais da Prairie levaram ela pra longe. E aí os 5 se separam. O Steve, ele fica com a namoradinha, o Buck volta a andar com os garotos quietos, o French volta a andar com os atletas, o Jesse volta a andar com os drogados e a Betty é demitida por ter se envolvido com toda aquela situação. E aí é extremamente frustrante, porque você começa a achar que tudo aquilo foi para nada. Pra piorar, o French encontra umas coisas na casa da Prairie, incluindo um livro de Homero, ou Homer, e um livro sobre anjos. E aí ele começa a suspeitar que, na verdade, tudo aquilo que a Prairie contou era mentira, que ela realmente estava louca e ela simplesmente tinha lido várias coisas e misturado elas na cabeça dela. Ele também encontra o psicólogo da Prairie na casa dela, tipo, o que aquele cara tava fazendo ali, e ele dá a entender que ela era louca. She told us a story. It just, wasn't true. E aí a gente fica se perguntando, tipo, calma, então ela inventou tudo aquilo mesmo, mas... se ela inventou, como é que ela recuperou a visão? Mas então, num belo dia, a Prairie tem tipo uma visão do que ela precisa fazer e ela corre até a escola deles. I know.
I know what it is now. Nesse mesmo instante, um menino aparece com uma arma e começa a atirar pela escola. E tem muita gente que achou esse momento aleatório, mas a verdade é que se você voltar e reassistir a série, e não precisa fazer isso agora porque você já viu o recap inteiro, mas se você fizer isso, você vai ver que tinham vários indícios de que isso ia acontecer. Inclusive no rádio eles falam sobre uma situação parecida. O grupo então se levanta e começa a fazer os movimentos, é uma cena linda, e o cara acaba sendo pego no meio da distração, mas não antes de disparar um tiro que acerta ninguém mais, ninguém menos que a Prairie. Ela vai parar no hospital e o Steve fica lá, tipo, correndo atrás dela, assim, é super desesperador, e a série acaba com ela acordando no hospital. Homer? E aí a gente ficou se perguntando por mais de 2 anos se ela realmente tinha conseguido ir pro outro mundo, e pelo trailer que saiu da 2ª temporada, dá a entender que sim. I jumped. Aparentemente, quando a Prairie e os colegas de sequestro dela atravessaram o portal, eles foram parar numa outra realidade. Eles entraram nos corpos deles mesmos, mas numa realidade paralela. E parece que muita coisa doida vai acontecer nessa nova dimensão. Pelo trailer, nós sabemos que uma adolescente desapareceu e que o policial Karen Washington está investigando esse desaparecimento. A Prairie reconhece a adolescente desaparecida como alguém de Michigan e se junta à investigação. Essa adolescente se chama Michelle Vu, que é o sobrenome do Bucky, então pode ser que seja o nome dele antes da transição, e pode ser que seja por isso que a Prairie se junta à investigação. De alguma forma parece que o que está acontecendo nesse novo mundo vai estar interligado com o mundo real, já que a sinopse da série diz que os membros do grupo formado pela Prairie no mundo real vão investigar essa história da Owei. Isso se realmente for outra dimensão, né? Porque não duvido nada que essa temporada acabe com a gente se perguntando se ela realmente estava em outra dimensão ou não. Bom, eu tô muito ansiosa pra 2ª temporada de The Away. Eu esperei mais de 2 anos por isso. E eu sinto que vai ser incrível. A Netflix deu uma liberdade imensa pra Brit Marlin fazer tudo o que ela queria no tempo que ela queria. Os episódios custaram super caro, eles demoraram muitos meses pra ser produzidos cada um. E a Brit teve um cuidado e um carinho especial com cada um deles, então eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Eu não tô, assim, nem com medo de criar outras expectativas, porque eu tenho certeza que vai ser muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse recap. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos, porque eu muito provavelmente vou fazer o review dessa temporada de The Away. E a gente se vê no próximo vídeo.